tremenda para dar para vocês. A pregação de hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você pode ter certeza disso. Vamos abrindo num livro que é muito fácil de achar, que é o Gênesis. O livro de Gênesis no capítulo 22. Até um texto conhecido, só que hoje ele nos abriu de uma forma diferente. A inspiração que Deus vai nos conceder aqui, ela é totalmente atípica das outras revelações que o pastor Michael já teve, tá? Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 22. Vamos meditar. Diz assim o versículo 1. Depois destas coisas, e eu queria que você já sublinhasse, porque isso aqui vai ser um enredo que eu vou pregar mais adiante para você. Eu vou meditar sobre exatamente essa partezinha que diz assim, ó, depois dessas coisas. Isso aqui é muito importante, porque quando um capítulo ele faz menção do depois destas coisas, é porque alguma coisa que vai acontecer agora em Gênesis 22, no caso aqui, alguma coisa que vai acontecer em Gênesis capítulo 22, ele é ligado com algo que aconteceu antes. Por isso que a Bíblia diz, depois destas coisas. Mas eu queria falar para você mais adiante sobre isso. Então, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então o que acontece? Isso aqui, ser posto à prova, ou Deus lançar um desafio, no caso aqui para Abraão, isso aqui, pessoal, geralmente quando Deus ele faz, ele quer provar intimidade. Quando Deus ele põe qualquer pessoa à prova, ele está provando a intimidade daquela pessoa, a comunhão daquela pessoa. Ou melhor ainda, quando Deus ele vai provar qualquer pessoa de alguma maneira, de alguma forma, ele está provando a pessoa para dar alguma coisa para a pessoa logo ali na frente. Aqui mesmo, bem pertinho, você está em Gênesis, vai 5 livros para frente e você vai achar Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Para você entender um pouquinho mais o porquê que Deus prova. A Bíblia diz assim, ó, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto, nestes 40 anos, e aí fala aqui a prova, ó, para te humilhar, para te tentar, essa palavra aqui tentar é testar, tá? Provar, para te testar, e para saber o que estava no seu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. E aí você nota que isso tudo aqui que Deus está fazendo é para ver se o povo iria guardar os mandamentos ou não naquele deserto. Se o povo ia continuar obedecendo naquele período de teste, aquele período de prova. Para que Deus ele faz isso, pastor? Olha o versículo 7 agora, no mesmo Deuteronômio 8. Diz assim, ó, porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros de águas, terra de fontes, de abismos que saem dos vales e das montanhas. Olha só, trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundantes em azeite e mel. E o 9 é muito forte, ó. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Então o que você presencia? Deus antes, ele prova. Se você for aprovado, ele vai te dar alguma coisa. Mas repito de novo, ele prova primeiro, sempre em primeiro lugar, quando ele for testar e ele for provar qualquer pessoa, ele vai provar a comunhão. E você tem que entender que nesse período aqui de prova, não é você que vai a Deus para ele te provar, é Deus que vem a você para provar você. Deu para entender o que eu falei agora? É diferente. Quando você vai a Deus, você quer uma resposta. Quando Deus vem até você e ele vai te testar, vai te provar, ele está querendo comunhão e intimidade. Ele está querendo provar em você se você vai guardar os mandamentos ou não, se você vai obedecer, se você não vai obedecer, se você vai fazer a coisa correta. Mas depois, sempre depois da prova, você vai receber alguma coisa. No caso do povo de Israel, depois do deserto tinha Canaã. E para o Abraão, pastor, vamos ver lá. Volta lá em Gênesis 22. Então, novamente, o versículo 1, aonde diz. Deu para entender, então, o que o pastor Michael está falando aqui, pessoal? Sobre Deus provar? E outra coisa, quando Deus ele prova qualquer pessoa, Deus ele sempre vai pedir alguma coisa para você. Ele vai te dar um mandamento, ele vai querer te pedir alguma coisa, tirar, não vou nem dizer tirar de você, mas ele vai pedir que você dê alguma coisa em prova.
do que ele está te mandando, do que ele está te pedindo. Ele vai te pedir. No caso do Abraão, é uma coisa muito séria, porque a Bíblia diz aqui que Deus pôs Abraão à prova, no versículo 1, e o Abraão foi muito pronto, disse assim, ó, e este respondeu, eis-me aqui. E aí diz assim no versículo 2, e acrescentou Deus, atenção, hein, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, e oferece, lembra que o pastor Maico falou que Deus vai pedir para você oferecer alguma coisa, você entregar alguma coisa, você dar alguma coisa, né? E oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Pastor, e se Deus pedir isso aqui para mim, pastor, eu estou lascado. Pastor, eu estou lascado, porque eu não vou fazer isso aqui, eu não vou conseguir entregar meu filho. Não. Aí você tem que entender que é mais ou menos a mesma coisa de colégio. Uma prova que é aplicada para uma criança de primeira série, não é a mesma prova aplicada por alguém que já está no estudo universitário. É diferente. Nunca vai ser aplicada a mesma prova, não tem como. Então as provas são diferentes. Por que Deus estava pedindo isso aqui para o Abraão? Por causa de Hebreus 11, versículo 17. Você vai entender que a prova, quando Deus ele vai provar qualquer um de nós, vai nos desafiar ou vai nos testar, ele vai testar a gente segundo a nossa capacidade, segundo a nossa fé. Você precisa entender isso. E eu vou te mostrar o porquê que certamente Deus não vai pedir isso para a gente. Pelo menos para mim ele não vai pedir, porque eu não tenho essa capacidade. Porque a Bíblia diz assim, ó, pela fé, Abraão, quando posto à prova, diz a Bíblia Sagrada, né? Então quando ele foi passar por esse momento de que Deus pede para ele matar o próprio filho dele, ou sacrificar o próprio filho, a Bíblia diz que ele ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha sido dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Mas agora vem o porquê que Deus pediu para Abraão. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Então por que Deus pede para o Abraão, por que Deus pede para o Abraão sacrificar o seu próprio filho? Porque o Abraão tinha capacidade e ele tinha tanta fé que ele acreditava até na ressurreição. Então o Abraão ele tinha uma comunhão com Deus que ele acreditava, o Abraão, que se ele passasse o cutelo no pescoço do filho e o filho fosse cortado aqui a jugular, fosse cortado aqui os nervos, fosse cortado aqui as artérias, as veias, que Deus poderia, logo depois que ele tivesse feito isso, que Deus poderia ressuscitar ele, e ele acreditava até em reconstrução de órgãos. Então a capacidade que o Abraão tinha de confiar em Deus era muito grande. Então jamais vai vir um teste sobre mim, sobre você, que Deus não enxergue na minha pessoa ou na pessoa de vocês, que a gente não tenha fé para aquilo ali, ou a gente não tenha capacidade. Então se está vindo um teste para você, se está vindo uma prova sobre a tua vida hoje, é porque Deus vê capacidade em você para você vencer isso aí. Deus ele vê fé em você, ele vê convicção em você, ele vê em você um conhecimento tão grande para você vencer isso. Então, novamente falando, o Abraão ele acreditava em reconstrução de órgãos, o Abraão acreditava em ressurreição, e foi mais ou menos isso que aconteceu, porque o Abraão não vai retroceder. Mas você está entendendo por que Deus pediu isso para o Abraão especificamente? Quem entendeu que ele pediu para o Abraão especificamente? Ok. Outro texto que eu podia usar também é o texto de 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13 também fala um pouco sobre isso, né? Que não veio sobre vós uma tentação, um teste, ou até o ataque das trevas, não veio uma tentação que não fosse humana. Olha só o que diz agora, mas Deus é fiel, escuta só, que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele também proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Então Deus ele conhece a minha capacidade de suporte. Deus ele conhece a minha capacidade de suportar. Deus ele é fiel, que ele não vai permitir com que nenhum de nós aqui sejamos tentados ou atacados, mais do que aquilo que Deus já sabe em mim e em você, que a gente tem a capacidade para suportar e passar por cima e vencer aquela situação. Então foi isso que aconteceu com Abraão. Só que é uma coisa muito séria, né, irmão? É uma coisa que mexe muito com a gente. Deus não está pedindo uma ovelha, Deus não está pedindo um boi, nem uma pomba. Deus não está pedindo a casa e nem o carro. Deus está pedindo o que para Abraão? Pô, caramba, um filho. E outra, foi o filho da promessa, né?
Não foi, ele não pediu Ismael, ele está pedindo o Isaac. Deus disse: o teu único filho, aquele que eu considero que nasceu por milagre. Esse que eu te dei, eu estou te pedindo ele agora. Eu estou te pedindo que você entregue ele. O negócio não é brincadeira, não. É um negócio que mexe. Mas, voltando para Gênesis capítulo 22, que até aqui você conhece. Mas você vai ver a revelação que Deus vai me dar agora, já já. Quer ver? Versículo 3 diz assim, depois que Deus pede para o Abraão. Versículo 3 fala: e levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Aqui tem muita revelação. Primeiro que o Abraão, pessoal, ele se levanta de madrugada. Você nota que o Abraão, ele não contesta. A gente ainda contesta muito o que Deus fala. A gente contesta muito ainda, a gente demora muito. Eu acho que um dos problemas que a gente não recebe bênçãos de Deus, porque a gente não mostra que nós temos comunhão com Deus rápido. A gente não é rápido. Tem gente que demora 6 meses para se batizar, tem gente que demora uma eternidade para se tornar dizimista, tem gente que demora uma eternidade para frequentar assiduamente a igreja, até a pessoa engrenar, sabe? E isso denota que não temos aquela comunhão perfeita que nem o Abraão. O Abraão já, você vê que ele levanta rapidinho, pum, já levantou. Ele primeiro que ele diz, você vê que o Abraão é muito pronto, né? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Ele tem muita sensibilidade de ouvir tudo. Você vê que o Abraão é muito rápido de resposta. O que atrasa um pouco na minha vida e na sua vida é isso. Nós atrasamos muito as respostas quando Deus ele pede alguma coisa para a gente. Deus ele pede, a gente vai pedir confirmação, se é mesmo de Deus, se não é de Deus, e aí daqui a pouco a gente duvida, não acredita muito, tem que vir uns 10 cultos para Deus falar de novo aquela palavra, e ainda mesmo assim, a gente fica meio receoso de fazer. Será que não é da minha cabeça? Será que é? O Abraão não, papum, foi. Está aqui, ó, levantou-se, pois, Abraão de madrugada. E muito importante essa palavra, ó, e tendo preparado. Irmão, a gente tem que estar sempre preparado para essas coisas, irmão. A gente tem que estar preparado rápido e tem que estar preparado sempre para quando Deus pedir alguma coisa para a gente, irmão. A gente tem que estar preparado, porque a gente gosta mesmo é de pedir para Deus. E se Deus pedir para a gente? Não é porque a gente está preparado para pedir para Deus, né? Eu estou preparado para pedir para Deus isso, pedir para Deus aquilo, né? E a gente quer que Deus responda a gente rápido. A gente fica até meio chateado. Ai, pastor, nunca muda. Né? Mas e Deus? Será que o que Deus já pediu para você, você foi rápido para cumprir? Porque o Abraão estava preparado para isso. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que ele havia indicado. Tem mais revelação aqui, pastor? Além de ele ser rápido, além de ele estar preparado, tem uma grande revelação, muito forte. Sabe o que acontece essa revelação? Quem quer saber da revelação, levanta a mão. Ele não falou para ninguém. Ele não conta para Sara. Ele não conta para os servos. Ele não conta nada. A gente de vez em quando é parecido com José. Abre o nosso bocão e fala para todo mundo. Se parou para pensar, se ele conta o que Deus está pedindo para ele fazer para Sara, a Sara ia dizer o quê? Você vai levar meu filho? Nunca, né? Mata qualquer outra coisa. Vai caçar uma pomba. Vai caçar uma pomba, pega uma vaca e entrega. Mas o meu filho você não vai entregar nunca. Imagina eu chegar para a Catiane e falar para a Catiane: Deus falou comigo, amor. Deus falou contigo, ela dá um sorriso para mim. E eu disse, palavra forte. Ai, revela para mim. Vou matar o Felipe. Pensa. Ela ia deixar? Aí eu ia dizer, você está maluca, é mais fácil de eu amanhecer no outro dia internado no manicômio, né, com uma camisa de força. Você está conseguindo compreender que tem coisas, irmão, que você não pode falar para as outras pessoas? Porque se você for falar qualquer coisa, as pessoas não vão entender. Por que elas não vão entender, pastor? Porque não é para elas. Deus falou contigo, não falou com elas. Então a pessoa não vai ter estrutura para entender. Por que não vai ter estrutura? Porque Deus não se dirigiu a elas, Deus se dirigiu a você. Então tem coisas que você precisa aprender que não dá para contar, irmão. Se não dá para quando você for contar, vão tentar jogar um balde de água fria em você. Então Abraão está muito certinho até agora. Está muito certinho. Ele está rápido de resposta.
Ele está preparado, não conta nada para ninguém, vai preparando todas as coisas, você vê que ele racha a lenha, você vê que ele está decidido o negócio, né? Mas no próximo versículo diz assim agora, se segura, hein, irmão? Quem está gostando? Até aqui você já conhece, irmão. Irmão, até aqui você já conhece. Você vai entender daqui a pouco uma palavra muito forte. Bom, diz assim agora, ó, versículo 4. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar ao longe. O que é isso aqui, pastor? O que significa isso aqui? Isso aqui, pessoal, que quando Deus ele pede alguma coisa para nós, no calor do momento a gente é capaz até de fazer. Mas depois de 3 dias, irmão, pode demorar um pouco, irmão, e a gente muitas vezes pode voltar atrás. Não entendi, pastor Michael. Por exemplo, quando qualquer pastor vai plantar qualquer oferta, por exemplo, né? O pessoal tem que trazer uma oferta tal, por exemplo, na Santa Ceia. Na hora a pessoa, vou fazer tanto. Passou 3 dias, fazer nada. Você entendeu o que eu disse? Na hora a gente muitas vezes é capaz de fazer, mas quantos dias ele já estava caminhando? 3 dias. Eu chamo esse período do período da tentação. É aquele período que você é tentado a desistir. É aquele período que você começa a deixar a paixão daquilo que Deus falou contigo, e você vai notar se aquilo ali é amor ou era fogo de palha. Porque eu repito de novo, no calor do negócio, quando Deus fala contigo, você escutou a voz de Deus, você diz, amém, vou fazer agora, me dá o cutelo. Mas não, você vê que Deus ia mostrar para ele um caminho que ele teria que seguir, que ele teria que caminhar, para depois sacrificar o filho. Então foram 3 dias de caminhada, 3 dias de caminhada. E aí que eu digo para você, aqui que o diabo deve ter encostado nele. Você vai fazer isso mesmo? Você vai sacrificar o teu único filho? Você vai fazer isso? Não, mas como é que vai fazer isso? E aqui que é luta, irmão. Porque quando Deus te pede alguma coisa, como eu te disse, não muitas vezes enfraquece. O que Deus te falou, por exemplo, no domingo passado, nesse domingo agora, não sei se a pessoa já está preparada. Tem muita gente, não vai ficar bravo se eu falar essa palavra? Posso falar? Rói a corda. Já escutou essa palavra? Tem gente que faz o quê? Rói, pessoal, rói a corda. Tem muita gente que diz, eu vou ser missionário, vou fazer a obra, vou para a Índia, vou para a África. Dá 3 meses. 3 meses uma pessoa não fala de Jesus nem para o vizinho dela. Vai ser missionário aonde, irmão? Onde é que vai fazer missão a pessoa que não fala nem para o vizinho de Jesus? Mas voltando a comentar aqui. Então Abraão, ele estava no 3º dia, né? Os dias de ser tentado. Aquele dia que o diabo vai fazer tudo para você largar. Versículo 5 diz, então disse aos seus servos, o que ele disse aí? Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então olha para o pastor aqui, tem muitas pessoas, irmãos, que eles vão poder caminhar com você um tempo no teu plano, no teu plano, naquilo que Deus mandou você fazer. Eles vão poder ir contigo, mas daqui a pouco vai ser até ali, porque depois que tem que esperar. Então vocês vão ter que ficar aqui. Eu até coloquei no meu estudo, coloquei assim, nem todos podem ir até o fim junto comigo, vão atrapalhar. Tem coisa, irmão, que você tem que dizer assim, tudo bem, você foi na minha jornada até aqui, mas daqui para frente você não pode ir junto, porque você pode atrapalhar. E você tem que ter essa sensibilidade. Você precisa ter essa sensibilidade de falar o que Abraão falou para os servos dele, fiquem aqui com o jumento, porque vocês também não têm capacidade de entender o que vai acontecer daqui para frente. E ele disse, eu e o rapaz iremos até lá, que isso aqui você vê na Bíblia Sagrada que é fé, e nós voltaremos depois e havendo adorado, voltaremos para vós. Então tudo que o Abraão está fazendo, como é que ele está entendendo? Como uma aprovação, uma adoração? Uma adoração. Então você tem que entender que tudo aquilo que Deus te pede para fazer, você tem que encarar como uma adoração. Eu vou mostrar para Deus que eu adoro Ele. Eu vou mostrar para Deus que eu glorifico Ele. Então, Deus está me provando, mas para mim tem que ser adoração. Deus está me provando, mas para mim tem que ser uma adoração. Vou mostrar para Deus que eu vou entregar o que Ele me pediu. Vou mostrar para Deus que eu posso ir até o fim.
Pode passar um dia, 2 dias, 3 dias, pode passar quanto tempo for, eu vou continuar adorando ao Deus Todo-Poderoso. Eu não vou mudar, eu não sou fogo de palha. Eu sou uma pessoa que eu levanto de madrugada, eu estou preparado, eu não conto nada, absolutamente nada para ninguém. Pode passar um dia, 2 dias, 3 dias, eu não vou mudar. Eu vou continuar o mesmo, eu vou deixar as pessoas onde elas têm que ficar. Daqui para frente você não pode comigo, você não tem estrutura, você pode me atrapalhar, eu vou fazer tudo isso. E tudo isso para mim vai ser uma adoração. Eu sempre digo, né, irmão, que a pessoa que ela está bem estudada numa prova, para ela é um baile, né? É um baile, uma dança. Quem lembra na época de escola, levanta a mão aí. Quando você estudar, você sabia bem a matéria, caía a prova para você fazer, o que você dizia para a professora? Ei, professora, olha o sorriso. Ei, mamão com açúcar. Boa, irmão, agora você me ajudou mais ainda, né? Mamão com açúcar, ei, tal. Por quê? Porque você tem comunhão com a matéria. Você sabe a matéria, você conhece a matéria. Então o que você faz? Você vai tirar de letra. Para você vai ser uma adoração. Para você vai ser uma coisa boa. Agora, para quem não conhece a matéria, é uma luta. A pessoa já começa com o olho para o lado, olho para o outro, já cutuca a colega da frente, já diz assim, qual que é a 5, que eu não sei. Entendeu? Então isso aqui Deus está provando comunhão. Isso aqui Deus está provando comunhão, irmão. Se Ele tem comunhão para ir até o fim. Por isso que eu estou te falando que isso aqui não é para todo mundo que Deus prova. Não é todo mundo que Deus desafia. Não é todo mundo que Deus pede isso aqui. Bom, e aí o Abraão foi. Aí ele deixou o pessoal para trás e eles começaram a subir o monte. E diz no versículo 6 assim, ó. E tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Porém levava nas mãos o fogo e o cutelo. E isso aqui é interessante, ó. E assim caminhavam ambos juntos. Quem que esses dois são juntos, pastor? Juntos é o Abraão e o Isaque. O que representa o Isaque nesse momento agora? A emoção. Por que ele representa a emoção? Ele representa a emoção por causa do pedido que ele vai fazer agora. Porque o Isaque ele fala o seguinte, ó. E quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, ele respondeu, eis-me aqui. E olha para o pastor Mike, escuta todo mundo aqui, que isso aqui é forte, que eu vou te revelar uma coisa diferente hoje, tá? Quando Deus fala com ele, ele fala a mesma coisa, eis-me aqui, quando fala o Isaque. Então, nós respondemos a palavra e às emoções. Não adianta, pessoal, a gente é feito de emoção e a gente é feito de fé. A gente é feito disso. Só que tem uma hora que você vai ter que decidir. Como é que você vai responder a emoção? Por que emoção? Porque pensa comigo, ele respondeu para Deus muito bem, ele disse, eis-me aqui, se preparou. Só que o Isaque chegou uma hora que ele vai tentar entrar na lógica do Abraão. Ele vai tentar entrar na lógica, ele vai tentar entrar na naturalidade, ele vai tentar entrar na emoção, ele vai tentar fazer o Abraão explicar a razão. E diz assim, ó, e quando Isaque disse, meu pai, ele disse, respondeu, eis-me aqui, escuta o que Isaque falou. Olha, pai, o fogo, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Essa hora que você pode se emocionar e responder às tuas emoções e retroceder, ou é nessa hora que você pode responder para as tuas emoções pela fé. Você pode responder pela palavra de Deus. E aqui que eu vejo que tem muita gente que acaba sucumbindo, acaba retrocedendo, acaba voltando, a pessoa levanta a bandeira branca e não vai até o fim. Porque vai ter uma hora na tua jornada, vai ter uma hora sobre a face da terra, quando você está sendo provado e desafiado por Deus, que a tua emoção, a tua lógica vai falar contigo. Ela vai dizer assim, ó, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Eu não estou compreendendo o que você está fazendo, porque isso não é uma coisa lógica. Isso não tem racionalidade. E tem muitas coisas que Deus vai pedir para você, e se você quer ver milagre, se você quer ser abençoado, Ele não vai aceitar a lógica. Ele vai querer que você faça porque Ele disse, e você vá até o fim. Então tem muitas coisas que não são lógicas, mas a tua lógica vai gritar. A tua lógica, ela vai falar contigo, você vai estar bem pertinho de chegar aonde você tem que chegar, e Deus vai falar, a tua lógica vai falar, e aí você tem que responder. Diga aleluia. Olha a resposta do Abraão, e nós já conhecemos. E respondeu Abraão. Então vai ter uma hora que você vai ter que responder a tua lógica. Tem uma hora que você vai ter que responder o natural. Você vai ter que dar uma resposta.
Porque humanamente falando, o que você está fazendo não tem cabimento. Não tem cabimento essa oferta que você vai dar. Não tem cabimento a prática do teu chamado. Não tem cabimento, é uma coisa que é loucura. É loucura, é uma coisa doida. E como é que você tem que responder? E respondeu Abraão. Vamos lá comigo? Deus proverá para quem? Para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Diga aleluia. Meu irmão, olha que forte. O Abraão disse, meu filho, vou te explicar um negócio agora aqui. Vou explicar para a tua lógica. Vou explicar para as tuas emoções. E vou te dizer o seguinte: o que Deus mandou eu fazer não é comigo. O que Deus mandou fazer é com Ele. Ou seja, Deus vai prover, Deus vai providenciar, Deus vai fazer o negócio acontecer. Se Ele pediu, Ele vai cumprir. Você já leu Atos 5, versículo 38? Olha que forte. Então, toda vez que Deus te pedir alguma coisa, ainda que não tenha lógica, ainda que as tuas emoções estão em conflito, as tuas emoções estão se batendo dentro de você, vai, porque Deus vai dar um jeito. Se Ele pediu, Ele vai ter que endossar o cheque para você cumprir. Ele que vai fazer o negócio. Eu sempre digo, se é Deus que pediu para você, vai acontecer isso aqui, ó. Agora digo, dai de mão estes homens, deixai-os, porque se este conselho, ou se essa obra é de homem, se desfará. Se é uma coisa natural aqui da terra, se partiu só aqui da terra, já era. Mas, escuta só, se é de Deus, isso aqui é a cabeça do Gamaliel, é bem parecida com a cabeça do Abraão, ó. Mas se essa obra é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça de seres também combatendo contra Deus. Então, atenção, se isso aí que Deus te pediu, esse desafio, se Ele mandou você entregar alguma coisa ou fazer alguma coisa, se vem dEle, Ele vai prover para Ele. Não nasceu na minha cabeça, não nasceu nos meus desejos, não nasceu nas minhas vontades. Então você tem que dar um para-te quieto. Para-te quieto. Quem é que sabe o que é para-te quieto, né? Você tem que dar um para-te quieto na tua lógica. Se você quer continuar a seguir com Isaac, porque o Isaac vai te perguntar. E a Bíblia diz que depois que ele responde com fé, voltando lá em nome de Jesus, né? A Bíblia diz no finalzinho do versículo seguinte, ó, e seguiam ambos juntos. Você vai ver que a emoção vai continuar, mas você tem que paralisar ela. Você vai ter que dar um para-te quieto na lógica. Perguntas de lógica virão para você, virão questionamentos. Você vai notar que é o próprio filho que está para ser crucificado, não, sacrificado. Você vê que o próprio filho para ser sacrificado, ele está perguntando para Abraão, e aí, como é que vai rolar? E ele deu resposta de fé. Então, toda vez que vier a lógica, que você tem que responder com fé. Você tem que responder com a palavra. Você tem que colocar Deus no meio. Você tem que falar para a tua lógica o que Deus fala. E Deus vai providenciar para ele. Diga, Ele me meteu nisso, Ele vai me tirar dessa. Amém, irmão? O compromisso é quem te meteu nessa aí. Quem te meteu nessa aí? Mas será que foi Deus mesmo? Por isso que eu estou dizendo. O Abraão só pôde falar, Deus vai providenciar para ele, porque foi ele que me pediu. Você só pode falar que Deus vai providenciar só quando Deus pede. Não, Deus vai dar um jeito. Deus vai olhar lá em cima assim, eu não vou dar nada. Vou dar jeito nenhum, você não tem nada a ver comigo. Isso não é meu. Então você vê na Bíblia Sagrada aqui que o Abraão fala, porque o Abraão tinha certeza que Deus tinha falado. Ok, tá. Vamos mais adiante, que agora está chegando o clímax onde eu quero chegar, que vai vir a revelação nova. Eu estou pregando tudo isso para chegar onde eu quero. Então a Bíblia diz assim, ó, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então ele não desistiu, porque ele não deixou a lógica tomar conta. Ok. Versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Então olha, pastor, aqui, ó. Se você respeitar todo esse propósito que eu falei desde o início, o eis-me aqui do Abraão, depois ele levanta de madrugada, você vê que ele se prepara, você vê que ele não conta nada para ninguém, passa 3 dias, ele continua ali sendo tentado, mas obedecendo a Deus. Ele diz para o pessoal, esperai aqui, vocês não podem ir junto comigo, vocês vão me atrapalhar. Depois ele responde por fé e não por lógica. Fala comigo essa palavra, chega. Você chega, ó, chegaram, ó. Então você consegue chegar, mas tem que respeitar isso aqui.
Se você não respeitar esse processo que eu te mostrei agora, você não chega. Ou você vai ser derrubado pela tua lógica ou pela tua emoção. Você vai abrir a boca para um, vai abrir a boca para outro. Vão falar qualquer coisa para você. Você vai ficar meio zureta, vai ficar meio, ai, será que vou ou não vou? Vai duvidar. Se você demorar muito, pode ser que Deus ele não fale de novo contigo. Você vê que ele levantou de madrugada. Você vê na Bíblia Sagrada que o Abraão estava preparado. Então isso aqui tudo tem que ser respeitado. Aí você chega aonde Deus designou, aonde Deus chamou, e chegar ao lugar que Deus lhe havia designado. Então para você chegar nesse lugar, você tem que viver por fé mesmo. Por isso que Abraão é o pai da fé. Aí ele chegou, e a Bíblia diz o seguinte, pessoal, anota por favor isso aqui, e ali construiu um altar. Anota isso por favor. Eu quero que você anote que eu vou te mostrar isso agora. E ali construiu um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Aí, pessoal, me perdoe que eu não vou ter revelação para você, se o Isaque chorou, não chorou, se ele gritou, que não está na Bíblia. Se ele saiu correndo e o Abraão saiu correndo atrás dele e pegou ele, não sei. Não sei, sei que ele conseguiu amarrar o filho dele. A Bíblia não traz relatos se ele teve que correr, não teve que correr, não diz se ele chorou, se ele desceu uma lágrima, se ele disse, pai, você está maluco, você bateu uma caçuleta. O que você está fazendo, pai? Não está registrado na Bíblia. Só sei que ele amarrou Isaque lá no altar. E ele vai ser mais sério agora. Porque a Bíblia diz o seguinte, 10. E estendendo a mão, depois que ele amarrou Isaque, ele estendeu a mão, tomou do cutelo para imolar o seu filho. Então ele não levantou o cutelo nem nada. Mas a Bíblia diz agora aqui, ó, quando ele foi pegar o cutelo, não foi na hora que ele levantou a mão, ele estendeu a mão e tomou do cutelo. Acho que ele foi, se abaixou, sei lá, onde é que estava o cutelo, se estava aqui, não sei. Ele pegou o cutelo. Quando ele pegou o cutelo na mão, a Bíblia diz que do céu veio uma voz. Do céu lhe bradou um anjo do Senhor e disse, Abraão, Abraão. Chamou ele 2 vezes para ver se ele estava ligado mesmo, que ele estava concentrado. Você vê que o Abraão aqui, ele estava totalmente na fé, ele vai cumprir o que Deus está mandando ele fazer. Haja o que houver, doa quem? Doer, ele vai meter a cara, ele está provando para Deus que ele tem comunhão com Deus, ele está indo até o fim. E disse Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. E olha só o que diz agora que eu queria chegar, cheguei onde eu queria, meu Deus do céu. Então disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, não precise ir adiante. Escuta agora, sublinha todo mundo que agora que eu vou revelar a palavra, ó. Porque agora sei que temes a Deus. Todo mundo vai falar comigo em voz alta isso. Agora eu sei que temes a Deus. Mais uma vez. De novo, agora. Tá, para tudo. Deu. Ó, escuta. Deus queria saber alguma coisa com esse altar. O que Deus queria saber? Porque ele disse, agora eu sei que você me respeita. Agora eu sei. Aí eu disse, não, alguma coisa tem. E foi aqui que eu parei e tranquei a minha cabeça. Tudo que eu preguei aqui, de repente você já tinha escutado. Mas essa passagem que eu vou te mostrar agora, isso aqui me chamou demais a atenção. Mas por que Deus pediu isso para Abraão? O que Deus queria saber? Aí, irmão, eu fui fazer um estudo. O Abraão, pessoal, ele sempre foi um cara de altar. O Abraão vive construindo altar desde Gênesis 12. Volta lá em Gênesis 12. Rapidinho. Todo mundo Gênesis 12. Gênesis 12. O versículo... A história do Abraão começa ali, pessoal, em Gênesis 12. Em Gênesis 12, no versículo 7, diz assim. E apareceu o Senhor Deus a Abraão e disse, darei a tua semente esta terra. E o que o Abraão faz? Fala para mim. Construiu um altar. E a Bíblia diz no versículo 8. E passando dali para o monte oriental de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E fala para mim o que ele fez. E ali construiu um altar, edificou um altar. Tá, aí você vai para frente, Gênesis capítulo 13, lá no versículo 4 diz assim, e até o lugar do altar, que outra hora tinha feito, e ali invocou o nome do Senhor. Aqui ele não constrói altar, mas você vê que ele volta para o altar de novo. Ele volta a sacrificar de novo no altar que ele tinha construído. Aí no Gênesis 13 ainda, no versículo 18 diz,
E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Aí você vai notando que a história do Abraão vai continuando. Aqui no 14 não aparece muito, porque aqui, pessoal, é a história do Ló, o Gênesis 14, da guerra dos reis contra os 5 reis contra 4 reis. Mas ali em Gênesis 15, lá no versículo, Gênesis 15, lá no versículo 9 diz assim: e respondeu-lhe, olha o que Deus mandou ele fazer: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando de todos esses animais, partiu no meio e pôs em ordem as metades, de uma de frente da outra, e não partiu as aves. Onde é que ele fez isso aqui? Aonde que ele fez isso? Num altar. Mais um altar que ele faz, que ele constrói. E você sabe para que é altar, né? Para que é o altar? Para sacrifício, para oferecer sacrifício. É aquele sacrifício, sacrificador. O Abraão é um sacrificador, tá? Gênesis capítulo 16 tem outra história também, da Sara, da Agar. Aí vem muitas histórias aqui. Gênesis 18 volta a história do Ló, e assim por diante. Gênesis 19, o Ló também ocupa grande parte da história. Em Gênesis, no capítulo 21, nasce o Isaac. O que nasceu Isaac, pessoal? O que nasceu para o Abraão, pessoal? O Isaac. E agora eu queria te mostrar um negócio. Gênesis 21, versículo 8. Você nota que o último altar que o Abraão faz, ele faz lá em Gênesis 15, depois não tem mais altar, tá? Aí nasce o Isaac no versículo 8. Isso aqui me chamou a atenção. E Isaac cresceu e foi desmamado. E neste dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão uma grande festa, um grande banquete. O que o Abraão ele faz? Ele me oferece uma festa e não faz altar. E Deus olhou. E Deus vai esperando. E sabe o que acontece no versículo 33 de Gênesis 21 ainda? Diz assim, ó: e plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Peraí. Ele faz festa, ele planta uma tamargueira do deserto, e ele começa, e foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus, no 34 diz. E ele invoca a Deus. O que está faltando aí? O que está faltando? Sacrifício. E aí você vai ver o primeiro versículo de Gênesis 22, 1, que diz: depois dessas coisas, depois que o Abraão, ele para de ser um sacrificador, e ele é um cara agora de festa, ele é um cara agora de plantar tamargueira, e ele começa a morar no meio dos inimigos. Deus diz: está errado. Você já não é mais aquele sacrificador que você era antes. Cadê o meu altar? Cadê o meu altar? Você trocou o altar pela festa. Você trocou o sacrifício pela plantação. E é por isso que Deus diz: você vai sacrificar esse menino. Você vai voltar a sacrificar. Você vai voltar a ser quem eu te chamei para ser. Você perdeu a tua identidade. Você está morando no meio dos filisteus. Você está plantando agora um arbusto que nem fruto dá, essa praga. O que você está fazendo? Cadê o meu sacrifício? Cadê a minha adoração? Porque o Abraão planta a tamargueira, faz uma festa, planta uma tamargueira e fala com Deus. Deus nem responde ele. Deus diz assim, ó: vem cá, Abraão, vem cá, pega o teu filho e vai sacrificar para mim agora. Sim, senhor Deus, sim, senhor Deus. Aí quando ele vai sacrificar o filho que eu li para você, quando ele vai sacrificar o filho lá em Gênesis 22, 12, quando ele vai pegar o cutelo para sacrificar, o que Deus fala para ele? Não precisa mais fazer, porque agora eu sei que você respeita a Deus. Em outras palavras, você voltou a construir um altar. Por isso que você vê no versículo 9, ó: e chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. E ali o que ele construiu? Voltou a construir o altar. Ele voltou a construir o altar. Era só isso que Deus queria. Então quando Deus te prova, é porque você mudou.
Quando Deus te testa, é porque você mudou. Você já não é mais o mesmo. Você mudou, você perdeu o primeiro amor. Você perdeu, você deixou de ser a pessoa que você era. E aí começam a vir os testes. Aí começam a vir as provas. Aí Deus começa a testar você tudo de novo. Ele começa a testar porque Ele quer saber até onde você vai. E Deus disse, não era questão do filho. Só que o Isaac nasceu e você fez uma festa em vez de fazer para mim. Você fez uma festa para o teu filho? Cadê minha oferta? Você sempre foi um cara de oferta, de sacrificar coisas para mim. Você sempre foi um cara de oferecer. Cadê? Cadê? Ah, não, então você vai sacrificar ele. Eu te dei, você sacrifica ele agora. Não, sim, senhor Deus. Sim, senhor, foi. Não, tá, beleza. Você voltou a ser quem você era. Então hoje Deus está querendo falar aqui com muita gente. Você deixou de ser o sacrificador que você era. Você se sacrificava muitas vezes para vir durante a semana. Só para adorar a Deus. Você sacrificava muitas vezes coisas para oferecer a Deus que você não oferece mais. E de repente é por isso que a tua vida bloqueou. É por isso que a tua vida trancou. É por isso que as coisas não funcionam mais. Você fez um sacrifício ali, um sacrifício lá e Deus gostou. Deus gostou dos teus sacrifícios. Só que agora você parou. Agora você se tornou um plantador. Agora você quer plantar para colher. E Deus quer que você dê para colher. Deus quer que você ofereça para colher. E esse é o nosso problema. E eu disse, meu Deus do céu, isso que está na minha cara sempre. Isso que sempre teve debaixo do meu nariz e eu não entendia. Agora eu entendi. O Abraão parou de fazer altar. Ele parou de ser um cara de altar. Altar é sacrifício. Por que muitas vezes Deus tira pastores do altar? Porque eles não se sacrificam mais para Deus. Eles não oferecem mais para Deus. Eles entraram num piloto automático. Agora eles ficam nas festas. Agora eles gostam de banquetes. E quando você entrar nessa vibe do banquete e você trocar o altar pela festa, você trocar o sacrifício pela tamargueira, acabou. Acabou, você já não é mais o mesmo. E aí quando ele faz esse altar, ó, e ali construiu um altar, então Abraão voltou a fazer o que ele era antes, que ele fazia antes. E por isso que Deus pediu esse altar para ele. No versículo 10, Deus fala, né? Pode falar. E estendeu a mão no cutelo para imolar o seu filho. Versículo 11. E aí o céu falou, não precisa mais, não. Era só isso que eu queria saber. Não faça nada porque agora eu sei. Vamos de novo comigo agora? De novo. Então Deus ele quer saber também se você continua mesmo. Ele pode te procurar para você oferecer alguma coisa. Olha, irmão, você parou de oferecer. Você parou de se entregar, você recebeu um Isaac que apareceu. O Isaac do apartamento, o Isaac do carro, o Isaac da cura, o Isaac do teu familiar convertido. Não vai ficar bravo se eu falar? Vou falar aqui atrás, então você não ficar a jogar pedra em mim. E depois que você recebeu essa bênção, você ficou bobão. Você ficou bobona. Bobão. Besta. Você entendeu? Ficou besta. E disse, Deus disse, não. Vem cá, Abraão, vem cá. Pega isso aí que eu te dei, vai lá e oferece. Se ele tivesse feito um altar e não um sacrifício, ele pediria o Isaac? Claro que ele pediria. Não quer pedir Isaac coisa nenhuma. E aí olha só que forte como é o ciclo. Aí ele voltou a fazer o altar, Deus voltou a ser o Deus de Abraão. Quer ver que ele vai voltar? E aí ele diz assim, agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então você nota, começam a aparecer as coisas do nada de novo. Quando você volta a ser sacrificador, você volta a ser uma pessoa do altar, você volta a se entregar como você se entregava, volta o ciclo. Deus volta a ser contigo. Deus volta a fazer aparecer coisa do nada. As coisas começam a aparecer daqui, as coisas começam a aparecer do lá. Quando você ergue os olhos e olha para o lado, já tem a solução para o teu problema. Você levanta os olhos para o lado, está lá o negócio amarradinho, tudo amarradinho para você. Quando você fica de festa, bobão, muito relaxado, tudo tranca. E Deus só vai te testar, só vai te testar, só vai te testar. E se o Abraão não consegue ir até o fim, Deus não ia mais tratar com ele.
Então o carneiro estava amarradinho, já levantou e já solucionou, vamos dizer assim, aquele momento. Você vê que não precisou nem sacrificar o filho dele, era só um teste mesmo, uma prova. E aí diz no próximo versículo o seguinte, 14. Tá gostando da mensagem? Vocês estão marcando me olhando assim, não? De repente Deus está falando contigo. Olha, bobão, bobona. Você entendeu o que eu falei, né? Eu não estou te tratando mal, estou só te dizendo que você ficou meio relaxado demais. Tá só na... Uhul. Cadê o altar? Nada, que altar? Nada. Uhul. Aí você vai lá, vou plantar uma tamargueira hoje. Estou morando aqui no meio dos mundanos. Ah, você está morando no meio dos filisteus? Plantando tamargueira e fazendo festinha? Olha. Cadê o sacrificador? Cadê o altar? Cadê? Cadê aquela pessoa que eu conheci? Versículo 14. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Olha que forte. Jeová Jireh, né? Daí disse até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. No monte de Deus, não no teu, tá? Não se inventa as coisas, não providencia nada, tá? No monte do Senhor, não no nosso monte. E aí diz, então o céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quanto fizeste isso, voltou para o altar, voltou a sacrificar, voltou a me oferecer, parou com festa, você parou com isso, saiu do meio dos filisteus, eu não te quero no meio dos filisteus, sai daí, porque você fez isso, você voltou a ser quem era, você voltou novamente para os trilhos, você voltou para o chamado, voltou à tua identidade, voltou a ser quem você era, porque se fez isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência com as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Então olha para o pastor Mike aqui, ó, todo mundo olha para cá, bênção, multiplicação, crescimento e vitória sobre os inimigos, é só para quem está no trilho com Deus, é só para quem é sacrificador, é só para quem é de altar, só para quem é de altar. Por isso que eu vejo que tem uma pancada de gente que não cresce, não multiplica, não rola, não vai para frente, não vence, está aqui, ó, eu vou te dar vitória sobre os inimigos, você vai vencer. Você tem que pensar se não está te faltando aí sacrifício, se não está te faltando altar. Você está muito no meio dos filisteus, muito demais dessas mídias sociais, você está muito mundano. Está plantando tamargueira, que é coisa de deserto. Está num deserto de Deus, que Deus me livre. Mas ganhou Isaac. Está muito feliz com o carro que comprou, está muito feliz com a casa, está muito feliz com o namorado, com a namorada. Esqueceu de Deus. Vai trancar tudo. Porque grandes bênçãos que nem essa só vão vir depois de grandes testes. Grandes bênçãos só vêm depois de grandes testes. E finalizando tudo. E nelas serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceu a minha voz. Você me obedeceu. E agora diz, então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, aonde fixou residência. Diga aleluia. Aí ele saiu lá do meio dos filisteus. Viu? Diga aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Glória. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Espero que Deus tenha falado um pouquinho contigo. Fala comigo assim, eita caixa prego. Entendeu o recado não? Toma cuidado, irmão. Toma cuidado, de vez em quando a gente não entende por que Deus está pedindo certas coisas para a gente. Você perdeu a tua identidade. Você perdeu, irmão. Você era mais de, se lançar. Eu lembro até hoje, irmão, aquele negócio de caminhar distâncias para ir para a igreja. Quem já caminhou para caramba para ir para a igreja? Né? Vim em frio, vim durante a semana, irmão. Quarta, sexta-feira, segunda. Você estava moído, irmão, ó. A lenta, o farol baixo estava quase aqui já, ó. Você vinha para a igreja, irmão. Hoje você fica em casa com a Netflix. E vai te testar.
É o único meio, irmão. O único meio de tentar despertar uma pessoa é provar a pessoa. É deixar a pessoa entrar num desertão. As tuas emoções vão começar a entrar em conflito. O negócio é sério, hein? Você vai começar a entrar em conflito com as tuas emoções. A tua lógica vai começar a bater. Você diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E você vai ter que ter uma resposta de fé. Toma cuidado, irmão. Muita festa, muita plantação, morando no meio dos filisteus e pouco altar e pouco sacrifício. Deus vai cobrar isso. Arrepende-te onde caíste. Volta ao primeiro amor. Pratica as primeiras obras. Onde é que diz isso? É Apocalipse 3, alguma coisa, né? Lembra-te, pois, de onde? Arrepende e volta a fazer sacrifício no altar. Pratica as primeiras obras. Volta, 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 volta. Cadê as orações de madrugada, irmão? Você colocar o relógio para despertar? Não, se não perdi uma campanha. Hoje em dia você diz assim, a campanha não sei se é de Deus. Por isso que tranca tudo, irmão. Tranca tudo. Tranca. Aí a campanha não é de Deus. Mas assistir as mulheres peladas lá nos filmes é. Pô, caramba. Você não era desse jeito, irmão. Você era de Deus, irmão. Você era de Deus, você era de fé. O pessoal quer entrar na igreja lá. Isso. Você não tinha ruim não, irmão. Você era pessoa de Deus. Tinha gente que queria ser missionário, irmão. Missionário, pregador, ia para a Índia, para a África. Hoje é luta para vir na sexta na igreja. Deus me livre. Deus me livre. Choveu, a pessoa disse, acho que hoje não vou. Parabéns, missionário. Ó, missionário, ó. Bater palminha para você. Pô, caramba. Você queria ser isso, ser aquilo? Cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Cadê a entrega? Você está, cansado, você vai lá. Eu quero ver essa semana agora. Essa semana, pastor, o Covid está ali. Irmão, para com isso, caramba. Nós somos de Deus, irmão. Essa semana eu quero ver que você vindo na igreja como se nunca veio na tua vida. Quero ver você voltando a fazer sacrifício. Quero ver você voltando para o altar. Deus está te chamando. Deus está te chamando de novo. Deus está chamando você de novo. Você não era assim. Levante as mãos aos céus. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Deus, Ele quer olhar para você e dizer, agora eu descobri, agora eu sei. É isso que Deus quer descobrir. Deus, Ele quer descobrir se você vai até o fim ou não vai até o fim. Deus quer descobrir se você vai ir ou não vai ir. Deus pode fazer testes com você, pode te provar. Ele pode pedir coisas para você dar, para você oferecer, para você voltar a acordar. Você está morando no meio dos filisteus. Você está plantando na hora que você tinha que construir. Você está fazendo festa na hora que tinha que sacrificar. Você precisava oferecer mais e entregar mais. Mas a gente está vivendo um oba-oba. A gente está vivendo um oba-oba. Não pode, Deus. A melhor época na nossa vida é a época de altar. A melhor época da nossa vida é a época de sacrifício. É época de sacrifício. Essa é a melhor época da nossa vida. Aquela época que você se dedica. Aquela época que você se entrega. Aquela época que você se lança. E você não sai do altar. Você está sempre oferecendo. Melhor época da nossa vida é essa. Você andou ficando enfeitiçado com alguma coisa aí, irmão. Você ficou muito alegre com alguma coisa que nasceu. Nasceu Isaac, sei lá. O que nasceu, irmão, na tua vida? Que você perdeu o rumo, perdeu o foco. Alguma coisa que você recebeu fez você abandonar Deus. Você deixou Deus de lado. E hoje você invoca a Deus sem fazer sacrifício, sem fazer altar. E Deus não quer isso. Deus, Ele vai te atender pelas ofertas que você faz, as entregas que você faz, o oferecimento que você faz. Aleluia. Aleluia, levante as mãos aos céus. Sou teu templo, teu sacrifício. Sim, Jesus. O teu altar Vem reinar. vem queimar
Aleluia. Sou teu templo, Teu sacrifício. teu sacrifício, o teu altar. Vem queimar em mim. Vem queimar em mim. Aleluia. Sou teu templo, Teu sacrifício. teu sacrifício, O teu altar. o teu altar. Vem queimar em mim. Caia fogo do céu. Caia fogo do céu. Queima esse altar. Queima esse altar. Mostra esse povo. Mostra pra esse povo E a Deus que a em Israel. Deus em Israel. Caia fogo. Caia fogo do céu. Queima esse altar. Queima esse altar. Mostra para esse povo. Mostra pra esse povo Que a Deus. que a Deus De novo. Cai. Caia fogo do céu. Queima esse altar. Esse altar. Mostra Mostra pra esse povo que a Deus. que a Deus em Israel. Caia fogo do céu. Queima este altar. Esse altar. Mostra Mostra pra esse povo que a Deus. que a Deus em Israel. Aleluia. Volta, Abraão. Volta, Abraão. Volta. Deus quer saber se você continua o mesmo. Deus quer saber se você continua o mesmo. Deus quer saber se você continua o mesmo. Ele vai te provar, ele vai te provar. Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória. diante da tua glória. Oh! Eu não posso. Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória. diante da tua glória. Mais uma vez, levante as mãos. Eu não posso. Eu não posso ficar de pé Diante. diante da tua glória. Continue o louvor. Aleluia. Sou teu templo, Teu sacrifício. teu sacrifício, O teu altar. o teu altar. Vem queimar em mim. De novo. Só o teu tempo. Sou teu templo, teu sacrifício, O teu altar. o teu altar. Vem. Vem queimar em mim. Caia fogo do céu. Vem. Caia fogo do céu. Queima. Queima esse altar. Mostra Mostra pra esse povo que a Deus em Israel. que a Deus em Israel. Caia fogo do céu. Queima. Queima esse altar. Mostra Mostra pra esse povo que a Deus. que a Deus Vamos, em vamos, Israel. vamos. Caia. Caia fogo do céu. Queima. Queima esse altar. Mostra. Mostra pra esse povo que a Deus. Levante as mãos. Sim. Estamos aqui, Deus, para te oferecer. Estamos aqui para se entregar. Estamos aqui para te glorificar. O Senhor é poderoso. Sim, cante, cante. Vamos. Ei, Deus poderoso. Caia fogo. Caia fogo do céu. Queima. Queima este altar. Mostra Mostra pra esse povo que a Deus. Caia fogo. Queima. Mostra Mostra pra esse povo que a Deus. que a Deus em Israel. Caia fogo do céu. Queima este altar. Mostra pra este povo. Que a Deus em Israel. Levante as mãos. Pro fogo descer, tem que ter holocausto. Pro fogo descer, tem que ter oferecimento.
Para o fogo descer tem que ter oferta. Para o fogo descer tem que ter entrega. Senão não desce fogo, irmão. O fogo não desce se não tiver oferta. Não adianta. Eu preciso voltar para o sacrifício. Eu preciso voltar a me entregar. Eu preciso voltar para o altar. Eu preciso voltar para o altar. Você tem que se arrepender de onde você caiu e voltar às primeiras obras. Deus, o Senhor é poderoso. Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Que a tua palavra, Deus, que a tua palavra se confirme na nossa vida. Fale em voz alta comigo, Senhor Jesus. Eu não quero trocar o altar e o sacrifício pela festa e as tamargueiras. Eu não quero. Aleluia. Daí que vem os testes, irmãos. As provas vêm disso. As provas vêm quando nós relaxamos. Quando você está muito relaxado, você está muito de boa, você voltou para a naturalidade, a tua lógica vai começar a ser desafiada de novo. Não deixe isso acontecer. Seja constante com Deus. Seja constante com o Criador. Seja constante com o Criador. Continue sendo sacrificador de altar, de oferecimento, de entrega. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso. Glória a Deus.